Eu vou falar um pouco sobre modos de ventilação em anestesia e imagino que todos vocês devem ter aparelhos que fazem PSV, SMV. Hoje é normal isso, né? Quando eu fiz residência, metade dos nossos aparelhos não faziam PIP, só aqueles narcofólex, o pessoal mais velho vai lembrar disso, né? Então, acabou que a mecânica ventilatória e os novos modos ventilatórios, eles são relativamente recentes na história da anestesia. E eu percebo que o pessoal tem bastante dificuldade com ventilação mecânica, não é um tema muito fácil, não é um tema tão recente. Então, realmente gera uma série de dúvidas e a gente acabou tendo ainda novos modos, os modos mistos, que cada pouco está aparecendo um modo ventilatório novo e às vezes a gente não sabe exatamente como utilizar ele, né? Sem falar naquela eterna discussão, ventilação, pressão, ventilação, volume. Eu não vou entrar nesse caso porque isso vai ser a aula do Neto depois, então vocês venham para outra aula para responder essa parte, tá? Basicamente, eu vou mostrar os modos ventilatórios mais comuns e como utilizar melhor, como fazer a transição entre os modos ventilatórios. A gente tem hoje a ventilação totalmente controlada, que normalmente a gente induz e já passa o paciente totalmente para ventilação controlada, né? É um pouco diferente da realidade da UTI, porque a nossa transição de um modo para outro ela é muito rápida. E às vezes a gente acaba nem utilizando um modo intermediário, porque o paciente já está quase acordando, já vai descurarizar, ele já está dando uma puxadinha, uma deixa incontrolada, que daqui a pouco vai reverter, ele vai acordar e vai dar certo. Na UTI isso é bem devagar, né? Se vocês perguntarem assim, quase todas as vezes falarem com algum intensivista por que vocês ventilam a volume, eu sempre falo a mesma coisa. Na UTI é tudo devagar e não tem o cirurgião dificultando a ventilação deles, né? Faz trem, tira do trem, põe no pneumo, tira o pneumo, põe na furadeira em cima do paciente, do tórax, né? Tudo piora a complacência e essas alterações na anestesia são muito rápidas. Na UTI não. Na UTI, coisa mais devagar. Então, vamos falar um pouco dos modos ventilatórios. Hoje normalmente você induz o paciente, ele está respirando espontâneo, você induz em 3, 4, 5 minutos, você está com o paciente lá, ó, totalmente controlado. Pode ser a volume, pode ser a pressão, totalmente controlado. Você relaxou, o paciente está lá, ventilando totalmente controlado. Na outra ponta, você tem ventilação espontânea. Então, como se você tivesse dois extremos. E na anestesia a gente passa muito rapidamente de um extremo para o outro. O paciente começou a ventilar, você põe em espontânea, assumiu, estuba e está tudo certo. Só que a gente tem um caminho muito grande entre a espontânea e a totalmente controlada. Esse caminho todo ele é feito pelo SMV, que é a ventilação sincronizada, mandatória intermitente. Ele vai preencher todo esse caminho. Então imagina, assim, ó, dois extremos, totalmente controlada, totalmente espontânea. Todo esse caminho vai ser feito pelo SMV. Tá, mas como eu vou pôr uma regulagem só? Não. O SMV é para você ir adaptando conforme a mecânica ventilatória, o esforço ventilatório do paciente. Hoje a gente já ventila os pacientes com baixos volumes. Normalmente vai ventilar em torno de uns 8 ml por quilo e uma frequência respiratória para o CO2 ficar adequado. Imagino que é o que todo mundo faz, independente de ser a pressão ou a volume, não faz diferença. Mas essa é a ventilação padrão, né? Você induziu, intubou, coloca lá mais ou menos uns 8 ml por quilo, uma frequência para o CO2 ficar normal, ali 10, 12, é a nossa ventilação padrão, certo? Nesse extremo aqui, totalmente controlado, tá? Como que você vai passar esse paciente até ele chegar no outro extremo, que é a espontânea? Vamos dizer, então, você induziu, começou a passar o efeito do relaxante, dá uma hora de cirurgia, a cirurgia ainda vai demorar, você não precisa relaxar o paciente, mas ele começou a ter esforço respiratório. O que você vai fazer? Você vai assistir ele quando ele tiver esforço. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar uma pressão de assistência
normalmente vai variar entre 5 e 10 de pressão. Pode começar sempre com 5. Tá? 5 é o suficiente para você vencer a resistência gerada pelo sistema. Então, você não aumenta o trabalho respiratório por o paciente estar em ventilação mecânica com 5 de assistência. Então, você começa com 5. Só que, olha só, você já estava com um volume minuto adequado na tua ventilação totalmente controlada. Tá? 8 ml por quilo, 12 de frequência. Se você vai começar a assistir o paciente, não faz sentido você manter obrigatório esses mesmos 8 ml com 12 de frequência. Porque se você ainda assistir ele no meio disso, você vai estar aumentando o teu volume minuto. Que não faz nenhum sentido se ele estava adequado com aquela ventilação. Então, na hora que você passar o paciente para o ESMV, você começa a diminuir a quantidade da ventilação obrigatória. Então, você está aqui, 100% controlada, 12 de frequência. Ele começou a puxar, coloca lá ESMV, a mesma regulagem, 5 de pressão de suporte e reduz em 2 a tua frequência, reduz para 10. Para quê? Se o paciente está começando a respirar, você não precisa mais manter aquele volume minuto obrigatório. Isso que é o SIMV. Quanto você está dando de obrigatório para esse paciente? 8 ml por quilo com 12 de frequência. Se ele vai começar a ter a ventilação assistida, você diminui a mandatória. E daí sim, você está aqui e a espontânea está aqui. Quanto mais perto do lado de cá, você reduz um pouquinho a frequência. Ele começou a realmente estar ventilando um pouquinho, você reduz um pouco mais a frequência. Então você começa a vir um pouco mais para cá. Reduz para 8. Quando ele fez a ventilação assistida, o volume corrente que ele gerou foi pequeno, aumenta um pouquinho a assistência, tira de 5, vai para 8. Vê que volume corrente ele fez? Aumenta um pouquinho, vai para 10. E daí você começa a fazer essa transição toda. Então você saiu daqui e veio um pouquinho mais para cá, com 10 de frequência. Ficou bom, ele está puxando mais, diminui o teu mandatório, 8 de frequência. Ele segue assumindo, diminui um pouco mais, 6 de frequência. Entendeu? E daí você está caminhando aqui, ó. Opa. Você está caminhando daqui para cá. Então aqui, ó, 10 de frequência obrigatória, 8 de frequência mandatória, 4 de frequência mandatória. Com 4 de frequência mandatória, talvez já dê para você passar o paciente para um PSV, que é a ventilação totalmente assistida. O paciente tem que fazer o esforço e você assiste. Você tira o mandatório. Qual que é a diferença do SMV para o PSV? Você eliminou o mandatório. Você faz isso direto? Normalmente não. Você faz esse caminho. Vai diminuindo o teu mandatório até chegar no momento que provavelmente só com assistência ele vai ventilar. E daí você vai estar aqui, ó, só com assistência, só com PSV. Muito próximo já nessa nossa linha da espontânea. Tá? Você pode manter o paciente em PSV por muito tempo? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Se você colocar um 5 de PIP, que é um PIP fisiológico, e um 5 de assistência, que é o suficiente para reduzir o trabalho ventilatório gerado pelo sistema, você está tendo a ventilação mais fisiológica e menos invasiva possível. Você está aqui, ó, na beirada, quase chegando na espontânea. E a hora que acabar a cirurgia, você diminuir os anestésicos, você tira o tubo com o paciente em PSV. Não precisa nem passar para a espontânea. Porque se ele está com 5 de PIP, que é o PIP fisiológico, ele está com 5 de assistência, que é o suficiente para tirar o trabalho do sistema, a hora que você tirar o tubo, ele vai estar pronto para ventilar. Inclusive tem protocolos de ventilação na UTI, que quando ele tiver com 5 de PIP, 5 de assistência, e ele ficou 1 hora com FO2 baixa, estuba direto. Nem passa para espontânea, macro, TDI, daquelas paradas lá, não, já estuba direto. Tá? Então, com isso, a gente vai fazendo toda essa transição. Se vocês prestarem atenção aos ventiladores modernos, o PSV, ele tem um modo de resgate, ou modo apneia. Às vezes não está nem na regulagem normal, mas se você procurar na configuração ou no manual, tem. Por quê? Porque se o paciente está em PSV puro, e ele fizer uma apneia, ele morre. Tá?
Então, normalmente, eles têm no modo de resgate, modo apneia, modo de segurança, uma coisa assim, que ele detectou uns 30 segundos de apneia, ele entra com um modo ventilatório padrão básico pré-regulado. Tá? Então, você pode confiar no PSV. A gente tem feito lá umas cirurgias grandes, demoradas, de reconstrução de plexo braquial. Normalmente paciente jovem motoqueiro, que eles vão ficar testando o motor, então você não pode relaxar o paciente. E como eu faço redução de opioide, o paciente ele fica 6 horas, 8 horas em PSV puro. De boa, ventilando. Passou o efeito do relaxante inicial que a gente faz para estubar, eu vou passando ele para o SMV, bem como eu estou falando para vocês. A hora que ele assumiu o pleno, deixei ele em PSV. Quanto tempo foi o máximo que eu deixei o paciente anestesiado em PSV? 8 horas em PSV. Uma cirurgia prolongada. Acabou a cirurgia, desligou o gás, a hora que o paciente acordou, estubou. Pronto. Acabou. Certo? Então, é importante a gente imagina assim, tem totalmente controlada, SMV, PSV e espontânea. Na verdade, o SMV, ele tem um caminho todo, que você faz isso basicamente reduzindo a frequência e dando espaço para o paciente ir ventilando. Então, como classificaria o PSV? Assistido? PSV na assistência, com mais ou menos uns 5 a 10 de PIP, de 5 a 10 de assistência. Mas o modo mesmo, como classificaria? Assistido. De resgate, não. Não, modalidade é assistência ventilatória. Certo? Mas se eu boto uma frequência de resgate, por exemplo, 5, não seria assistido controlado, não? E essa é uma pergunta interessante. Só repete a pergunta dele alto para todo mundo. Tá. Porque você deve ter algum ventilador que quando você põe em PSV ele ainda tem lá frequência e pressão, ou frequência e volume. Esse é o modo resgate. Se o paciente ficar ventilando adequadamente, não fizer apneia, aquele modo que está ali não entra. Tem ventilador que é assim, que você põe lá PIP, assistência, mesmo quando você põe em PSV, PIP, assistência, e daí tem lá frequência e volume corrente. Se o paciente não fizer apneia, aquela frequência e volume corrente não vão entrar, nunca. Se ele ficar 30 segundos em apneia, entra aquele modo ali e vai mudar no ventilador dizendo SMV. Tá? Essa é uma pergunta foi interessante, porque tem esse é um ventilador que eles chamam de PSV Pro, que eles te deixam regular o modo de resgate. Tem alguns ventiladores que é um modo pré-configurado. Tá? Entenderam isso, pessoal? Respondeu? Então, se caiu uma questão perguntando a classificação do modo PSV, seria o modo assistido. Assistido. Assistência pura. Tá? Aqui a gente tem os modos ventilatórios clássicos, que são aqui. Você tem aqui embaixo a pressão, então você faz a pressão, ela mantém a pressão, depois cai a pressão. E o fluxo é variável. Então você define a pressão e ele faz um fluxo maior no início e vai diminuindo o fluxo que ele precisa para manter aquela pressão. É esse modo aqui. Aqui em cima, ventilação a volume. O fluxo é constante e vai aumentando a pressão. É claro, você vai dando mais fluxo, aquela pressão vai aumentando. Então, é o modo de ventilação a volume, aqui embaixo, ventilação a pressão. Hoje a gente tem nos modos mistos, para ver se acaba com aquela eterna discussão. Ventila a pressão, ventila volume. Quando você ventila a pressão é constante, então distribui melhor entre os alvéolos, que tem complacências diferentes, aquela conversa toda. Só que aí daí o problema é assim, você muda a posição da mesa, aquela pressão que você regulou dá um volume corrente pequeno. Então eles criaram um modo de ventilação a pressão com volume garantido. Que é o que? Você diz assim, eu vou ventilar com 20 de pressão, mas o mínimo de volume é 450. Então ele vai ficar ventilando. Se mudar a complacência pulmonar e não chegar naquele volume, ele aumenta a pressão até chegar naquele volume. Então, isso é considerado um modo misto, ventilação a pressão com volume garantido. Ele vai dar uma aumentada na pressão quando necessário. Tá? E do mesmo jeito, eles criaram, toda ação tem uma reação. Os defensores da ventilação a volume criaram a ventilação a volume com fluxo variável, para
para não dizer que o fluxo é constante, então vai distender o alvéolo que é mais complacente, não vai distender o alvéolo que é menos complacente. Então, o fluxo é variável para até chegar naquele volume. O que seguiu sem dar diferença clínica, usando as duas coisas. Mas então, eles chamam os modos mistos, de ventilação a pressão com volume garantido e ventilação a volume com fluxo variável. Certo? Aqui acima a gente tem no SMV. Então, olha, essa primeira ventilação aqui, a linha de base não tem nenhuma inflexão negativa e um fluxo constante. Então, esse é um SMV a volume. Tá? A pressão vai subindo, que é o mesmo gráfico daqui. Só que logo depois vocês vejam uma inflexão negativa e uma pressão em platô. Ou seja, esse paciente está com uma assistência, um SMV a volume com a pressão de suporte. Aí depois ele teve uma outra ventilação puramente controlada, mandatória, talvez que não tem inflexão negativa, a pressão vai aumentando com fluxo constante, ventilação a volume. Depois aqui embaixo você tem uma inflexão negativa, o paciente fez uma pressão negativa e recebeu uma assistência com uma pressão contínua, até ele parar o esforço respiratório. O trigger que dá de pressão para o paciente receber é 2. Alguns ventiladores deixam regular, mas é sempre 2. Não precisa mudar isso. Tá? Os estudos mostraram que é 2. Não precisa fazer alteração. E aqui embaixo a gente vê uma ventilação totalmente assistida. Aqui embaixo é um PSV. Ele faz uma inflexão negativa na linha de base e recebe uma assistência em platô, ou seja, a pressão. Tá? E toda a ventilação tem uma inflexão negativa antes da pressão positiva. Isso é um PSV puro. Tá? Isso pode ser um fator de confusão. O fluxo e o volume podem ser variáveis, porque o paciente pode fazer um esforço um pouquinho maior ou por um pouco mais de tempo e depois fazer por um pouco menos de tempo. Se ele mantiver um esforço negativo por um tempo menor, ele vai receber aquela pressão por menos tempo e vai receber um volume corrente menor. Tá? Então, principalmente em prova, você pode se confundir porque os fluxos e os volumes não são sempre iguais. Tá? Mas o que manda aqui é um PSV puro, com a mesma pressão em platô sempre e com uma inflexão negativa em cada ventilação. Entendeu? Então você bate o olho no gráfico, você já sabe qual é o modo ventilatório que o paciente está utilizando. Certo? Pessoal, sim, a gente tem hoje, nos últimos anos, várias modernidades. Né? Hoje os nossos ventiladores fazem curva de complacência a cada respiração. Hoje a gente tem conceitos tipo driving pressure, ventilação protetora, auto-PIP, PIP ideal, recrutamento, que são coisas que até 10 anos atrás a gente não trabalhava com isso na nossa rotina, mas hoje é o dia a dia. Então hoje a monitorização das curvas de pressão da dinâmica respiratória, ela é obrigação do anestesista. Tá? E hoje os estudos mostram que o driving pressure muda desfecho, mesmo durante a anestesia. Tá? Então, o que a gente recomenda? Vocês têm que ficar olhando a curva de complacência, vocês têm que olhar a dinâmica ventilatória e, quando necessário, fazer as condutas para você melhorar essa sua ventilação. Então, normalmente fala assim, você começou a ventilar do jeito que você quis. Tá? O teu driving pressure está menor que 15, segue ventilando assim, não se preocupa. Mas se o teu driving pressure estiver aumentado, você vai ter que ir modificando, procurando ajustar a tua ventilação, porque isso vai mudar desfecho. Tá? Então, não só a gente tem que prestar atenção na dinâmica ventilatória, como você tem que prestar atenção no driving pressure também, porque isso muda desfecho. O auto-PIP também. Você começa a ver que a curva de fluxo não chega na base. Então, você tem... o gráfico está te mostrando isso. O fluxo não zera o fluxo expiratório. Você tem que ajustar a tua ventilação para isso. Tá? O driving pressure é a pressão de pico ou de platô menos o PIP. Tem que ficar em 15. Para você na ventilação a volume ter um platô, você tem que colocar uma pausa expiratória. Tá? Você coloca a pausa, ele vai te dar a pressão de platô. Então, pressão de platô menos o PIP. Como a gente normalmente ventila volume, a dica é a seguinte: se a tua pressão de pico menos o PIP está menor que 15, nem precisa ver o platô, porque obviamente ele vai estar mais baixo.
Tá? Então, a maioria dos pacientes, você coloca a tua ventilação padrão e vai estar. Você olha lá, a pressão de pico está em 20, o teu PIP está em 6, tá ok. Deixa, nem se preocupa com o resto. Vai estar bom, vai estar adequado. Você recomenda 15, né? Não sou eu que recomendo. Os estudos mostram que até 13 é o ideal, até 15 é tolerável. Acima de 15 começa a mudar desfecho. Tá? Então até 15 tá de boa. Então se a tua pressão de pico menos o PIP deu 15, o platô sempre é abaixo do pico. Então vai estar bom. Se não tiver assim, aí você vai procurar mecânicas e formas de melhorar a tua dinâmica ventilatória nesse paciente, porque pode mudar desfecho. Mas não é o objetivo dessa aula, você tem que vir nas outros workshops, outras aulas aqui do portal para a gente ver essa outra parte, tá? Então, do mesmo jeito, a gente tem ali ó, a aula do Neto, depois, que vai ser qual que é a melhor opção, vai falar basicamente sim, as vantagens e desvantagens de cada modo ventilatório e ventilação protetora, que o Luciano vai dar nas 16 horas. Uma aula bem interessante, um assunto bem atual, que a gente tem que... São conceitos que a gente vai ter que trabalhar. PIP ideal, auto-PIP, ventilação protetora e driving pressure. Isso hoje faz parte do dia a dia do anestesista e são coisas que mudam desfecho. Às vezes a gente fica discutindo muita alternativa que não muda desfecho, tipo, né, na maioria dos casos, ventilar pressão, ventilar volume, em geral, não muda desfecho, mas você não se preocupa com um driving pressure ou uma ventilação protetora quando você deve indicar, e são coisas que vão modificar o desfecho. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês que vieram aqui nessa hora do almoço para ver essa aula. Espero ter ajudado a entender melhor e como usar e quando usar e como fazer essas transições dos modos ventilatórios. Obrigado.